E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero comentar um pouco, sobre este assunto, sobre a volta de pastores, protestantes para a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana. Há poucos dias, a gente viu aquele testemunho, daquele pastor, Jean-Pierre, até comentei aqui no canal, um pastor da Assembleia de Deus, voltou, retornou à Igreja Católica. E agora, pouco, eu não sei quanto tempo faz, que esse vídeo está aí no YouTube, mas eu acabei de ver um outro pastor da Igreja Adventista, pastor Will, retornando à Igreja Católica. Eu vi ali uma parte do vídeo dele e fiquei assim encantado com o seu testemunho, um pouco de sua história. Um homem muito estudado. E eu assisti um pouco do vídeo dele e vendo que como o Espírito Santo age. Às vezes a gente pode até se descabelar aqui, a gente pode até discutir, gritar, falar alto, falar isso, fazer isso, fazer aquilo, mas quem age é o Espírito Santo. Por mais que alguém se esforce para converter alguém, mas é o Espírito Santo que age. Esse pastor adventista, 25 anos nessa igreja adventista, porém é uma pessoa que tem ali uma autoridade para falar, 25 anos pastoreando ali na igreja adventista, e através desses seus estudos, através do estudo, ele entender que não há outra igreja senão a Igreja Católica Apostólica Romana, que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Isso é a ação do Espírito Santo. Veja, o que ele conseguiu perceber depois de 25 anos nessa igreja adventista, o que ele conseguiu perceber é muito parecido com aquela linguagem que a gente tem trazido aqui no canal, bem humildemente trazido aqui no canal. Eu já falei aqui, se eu não tivesse percebido isso, que esse pastor percebeu, com relação à Igreja Católica, eu não era católico. Eu até já disse isso aqui. Às vezes até eu brinco, olha, eu consigo perceber, eu consigo enxergar claramente a Igreja de Cristo. Em meio a essa enxurrada entre o trigo e o joio, eu consigo perceber, a gente consegue diferenciar o que é a igreja e o que não é igreja. Mas a segurança de você ter essa visão, ela é muito bacana. Como esse pastor adventista falou no seu vídeo. Aquela sensação de segurança. Aí ele foi dando ali, ele vai dar 10 pontos, 10 motivos, 10 razões pela qual ele voltou para a Igreja Católica. E no início ele fala sobre a sucessão apostólica. Aquilo que a gente tem falado aqui, de você ter essa segurança, você ter essa sensação de segurança muito forte, de saber onde você está indo. E até o pastor fala no vídeo dele, que ele tem tanta sede, ele está tão apaixonado pela Igreja de Cristo, pelo sacramento, que aos domingos ele chega aí de manhã para a missa e ainda vai mais à tarde de novo para a missa. De tanto amor que ele pegou por essa igreja, que antes ele não sentia nada, não sentia esse mesmo amor. Então olha só que a ação do Espírito Santo. Como eu falei, a questão da sucessão apostólica. Não existe em nenhum outro lugar do mundo onde você possa chegar, por exemplo, chegar para o seu bispo, e se você fizer a história dele voltando, você vai chegar em um dos apóstolos. Você vai saber que aquele bispo ele é sucessor direto de algum apóstolo. Se você fizer essa mesma contagem com o Papa Francisco, você vai perceber que o Papa Francisco, se você retornar na história, vai chegar a São Pedro, aquele mesmo que Jesus Cristo subiu na barca, naquele lago. Quer dizer que você toca no Jesus Cristo, você toca no Cristo histórico. Então não tem preço isso. Não tem coisa melhor no mundo
de você ter a sua fé no lugar certo. Você saber, ó, aquele bispo da minha diocese, ele é um sucessor direto de algum apóstolo. Se você voltar, dá mais trabalho, né? Mas se você voltar na história da linhagem, né, da genealogia, né, espiritual daquele bispo diocesano, você vai chegar a um dos apóstolos. Se você fizer isso na questão do Papa, do líder visível que Cristo, né, instituiu, você vai chegar a São Pedro, aquele mesmo que Jesus Cristo deu a mão para não afundar. Aquele mesmo que Jesus Cristo disse, olha, eu orei por ti, para que tu não desfaleça, né, e que tua fé se fortaleça. E uma vez fortalecido, tu confirma os teus irmãos na fé. Aquele mesmo que Jesus Cristo disse, apacenta, né, as minhas ovelhas. Isso, meus irmãos, é uma garantia tão profunda para quem entende. Isso é tão profundo, né, tão bonito, que não troca isso por nada. Então é isso que acontece. Quando um pastor descobre isso, ele pode ter 20 anos de Assembleia de Deus, de qualquer outra denominação, 20, 30 anos, 40 anos. Quando ele descobre nesse valor, aí não tem preço. Aí ele deixa tudo para trás e retorna à Igreja Católica. Então é esse Espírito Santo quem está conduzindo esses pastores de volta. Está mostrando para eles, olha, só aqui nessa igreja, unido com essa igreja, unido com esse bispo, você tem realmente a garantia absoluta de que você está tocando no próprio Cristo. Você está no corpo místico de Cristo, realmente. E é isso que esse pastor, né, adventista falava no seu vídeo, que lá na igreja adventista, ou em qualquer outra denominação, é impossível você ter essa mesma segurança. Você fica com uma falsa segurança de que está unido, né, a Cristo, mas um exemplo, né? Você não está conectado na tomada certa. Você não tá conectado no fio certo. Se você voltar do seu pastor adventista, você vai chegar a menos de 200 anos. Se você chegar a qualquer denominação protestante, você não vai passar, né, você não vai passar ali de 1517 depois, né? Você vai vir para cá só, mas para trás você não vai estar unido à Igreja de Cristo. Ou seja, se você, por mais que você chegue aí para o seu pastor e pergunte de onde ele veio, né, a sua linhagem, jamais vai estar conectado com um apóstolo, né, direto de nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais. Então, isso é uma insegurança, né? Se eu não conseguisse perceber, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, se eu não conseguisse enxergar dessa maneira, estava tudo perdido para mim. Estava tudo perdido, porque como é que eu iria para a Santa Missa? Como é que eu ia me sentar ali no banco da igreja e olhar que aquilo não está ligado a Cristo? Né? Aquilo não está ligado a Cristo, está ligado a um homem que fundou aquela denominação. Vários homens, né, se rebelaram e fundaram a sua própria denominação. Então isso não tem segurança nenhuma. Eu costumo falar aqui, né? A gente precisa saber aonde a gente está colocando a nossa fé. É uma coisa muito séria isso aí. Então, quando eu vejo esse tipo de testemunho, dizer, olha, eu voltei para a Igreja Católica por causa disso, porque eu me senti seguro naquilo que estou fazendo, fui conversar com o bispo, e ali você tem a sensação plena de que você está conversando com alguém que está ligado, né, à videira verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Está ali, é um sucessor direto de algum apóstolo. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Outra coisa belíssima que ele vai falar também sobre a Eucaristia, vai dizer, olha, essa doutrina, né, eucarística, né, da Igreja Católica não tem preço, não tem em outro lugar nenhum do mundo. Essa presença real de Cristo não tem em outro lugar do mundo. Então, quando o Espírito Santo, né, encontra um coração desse, alguém disposto, né, a largar 25 anos ou mais, né, de um ministério, né, promissor, de uma carreira promissora em uma denominação, mas quando o Espírito Santo chega, desmonta aquele projeto e olha, e fala para aquela pessoa, né, a verdade é isso aqui. Isso aqui é a verdade, né? Onde você está, você não tem segurança nenhuma. É aquilo que a gente fala sempre também, às vezes, né? Você vai ter, né, essa
confiança, né? A gente precisa ter confiança. Até o pastor falava no seu vídeo, né? Você vai entrar aí em um avião, você não conhece o piloto, você não vai querer lá investigar a vida do piloto inteiro para poder você entrar naquele avião. Você precisa ter um grau de confiança, né? Você vai entrar em um ônibus, você precisa ter um grau de confiança. Você vai em um restaurante, você precisa ter um grau de confiança, senão você vai, né, adoecer. Você precisa confiar. Agora imagine se você não precisa confiar em uma igreja, né, que o próprio Cristo fundou e disse: as forças do inferno não poderão vencer. Onde os apóstolos, os discípulos, né, que estiveram presentes na vida de Cristo, deixou para nós, né, as Sagradas Escrituras e deixou para nós, né, a sagrada, né, tradição apostólica, deixou para nós, né, essa sucessão apostólica, porque sem essa sucessão jamais nós estaríamos conversando aqui sobre Jesus Cristo. Então, é essa segurança que esses pastores estão vendo. Depois de muitos anos, né, eles estão percebendo essa segurança que o Espírito Santo, né, derrama em sua igreja na medida e na forma que ele quiser. Então veja que é uma ação do Espírito Santo, né? É uma ação direta do Espírito Santo, trazendo nesses pastores de volta para a igreja, e com eles, com certeza, vai trazendo outras pessoas pelo seu testemunho. Isso é muito bonito, isso só prova aquilo que a gente tem falado, que a gente tem defendido aqui, que Cristo fundou só uma igreja. E a ação do Espírito Santo está, né, se encarregando de mostrar essa verdade a esses pastores. Então é por isso, né, que eles estão voltando. Se você não é inscrito, né, nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.